Olá, Brasil! Cheguei chegando para mais um Embaixada. Eu sou o Cleuber Freire, esse é o Embaixada Cast. Desde já quero te agradecer, muito obrigado, porque você já acessou, clicou em cima. Antes de você mudar, aguenta aí um pouquinho, segure um pouquinho, porque o papo hoje vai ser bom. Um bate-papo muito gostoso, com um pessoal da hora. Diz a Bíblia que conformoso é aos pés daqueles que anunciam. Hoje você vai conhecer um povo diferente e você vai entender o porquê é diferente, à medida que nós fomos batendo esse papo, conversando. Porque aqui hoje, você já está visualizando aqui o pastor Naim Lemos, né? Que esteve aqui conosco outro dia, desse lado da mesa. Mas do outro lado da mesa, eu quero apresentar para você duas pessoas muito especiais, né? Que a gente caminha junto. Vou deixar que eles se apresentem, é claro, e fale de onde eles são. Edneia e a Lídia. Edneia e Lídia, sejam muito bem-vindas ao Embaixada Cast. É uma alegria Muito poder receber vocês obrigada, aqui, irmão Edneia. Cleuber. Nós que agradecemos. É um prazer estar aqui podendo participar. Que legal. Lídia, você tá sem o microfone. A Lídia tá acompanhando a Edneia aqui, né? Tá sem o microfone aqui, mas seja bem-vindo, Lídia. Muito obrigada. Um grande prazer estar aqui com vocês. Beleza. Pastor Naim Lemos, é de casa. Tamo junto, Cleuber. Tamo aqui pra obra. Muito bem. Pastor, nós, Embaixada Cast, aqui de Rolim de Moura. Pastor Naim ali de Alto Alegre. E a Edneia vai falar de onde ela é aqui agora. Edneia, de onde você vem? Quem é você? Então, irmão Cleuber, sou de Vale do Anari, atualmente estou residindo ali, né? Congregando ali com o pastor Jordeci, ali naquela cidade. E temos levado esse projeto por onde passamos, né? Então, a cada igreja por onde passamos, nós levamos a visão de estar juntos na missão, assim, propagando o evangelho do reino de Deus em toda parte e em todo lugar. Que legal. Antes da gente adentrar no nosso tema principal, e eu já vou adiantar já, você percebeu aí que a Edneia e a Lídia tá com uma amarelinha, né? Essas amarelinhas aqui, elas são conhecidas não em Rondônia, viu, Edneia? Essa amarelinha ela é conhecida a nível Brasil, né? Isso. É uma camiseta que marca por onde ela passa. Talvez você tá passeando pelas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo, no Rio Grande do Sul, né? Você vai ver essa amarelinha. Inclusive, Edneia, eu tenho orgulho da camiseta amarelinha brasileira, mas eu também tenho orgulho dessa camiseta amarelinha. Outro dia eu Sim. tava vendo aqueles lugares atingidos por aquele desastre ali no Paraná, Uhum. ecológico, e aí eu vi muitas pessoas com amarelinha ali fazendo ação social, né? Que coisa interessante essa amarelinha, né? Ela ficou conhecida como uniforme dos batistas no Brasil, né, Cleuber? É a nossa camiseta básica que nós usamos em todo lugar. Eu digo que as pessoas têm ido para as escolas, para a academia, para as ruas com essa camiseta, porque mesmo se não falar nenhuma palavra, além do amarelo que já representa aí a luz de Cristo, porque chama atenção onde passa, ainda leva uma mensagem de que realmente só Jesus transforma, né? Então tem transformado vidas nas Cracolândias do Brasil, tem transformado vidas de casa em casa através da propagação do evangelho e é o uniforme batista brasileiro, né? O Cleuber, o pastor Genildo, quando esteve aqui, citou um pastor que ele escolheu ter as camisetas tudo da mesma cor no guarda-roupa para não ter dificuldade de escolher, né? E Uhum. nós temos tudo da mesma cor também, que é a amarelinha. Fica muito fácil, né? A gente anda aí por aí, eu chego no meu guarda-roupa, já abre ali, a amarelinha tá lá, 3 ou 4 delas. Então realmente uniforme, assim, que a gente sai pra rua pregando Jesus já de cara, né? Com Jesus no peito mesmo. Eu conheci essa amarelinha em 2000, não conhecia ela ainda, mesmo sendo batista há muito tempo, mas eu não conhecia ela. Eu conheci ela em 2014. O Maicon, meu filho mais velho, ele era adolescente. E eu me lembro que eu fui para um congresso e lá eu conheci, vi o trabalho que os Batista faz. E aí vem esse slogan, esse nome na camisetinha que é o Jesus Transforma. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu tô adiantando demais aqui. Você aguenta a curiosidade aí, porque antes de nós falarmos do projeto, e a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto, eu diria que é um projeto, irmã Edneia, que não ele é batista, mas ele não é exclusivo a um povo batista, porque isso aqui é para um povo, para o povo brasileiro, vamos simplificar Amém. assim, ou aqueles que forem acessíveis a nós. Sim. E
Antes da gente adentrar aqui a esse projeto, eu gostaria que a Ednécia se apresentasse para chegar aqui, Jesus Transforma, para chegar à denominação batista, tem todo um antes a sua história, Ednéia. Então, irmão Cleuber, eu gosto muito de uma frase, eu sempre uso ela, que a história realmente não é sobre nós, é sobre Deus. Tudo que acontece é o controle de Deus e é sobre Deus. E todas as vidas na face da terra, eu creio que Deus ele está escrevendo uma história. E eu tenho certeza que a minha não foi diferente, né? Eu nasci aqui em Rondônia mesmo, nasci em Jaru. E a minha infância foi uma infância tranquila, dentro de uma família estruturada. Até os meus 16 anos, né? Eu vivia muito bem dentro dessa família, com uma estrutura familiar boa, com um cuidado bom. Então, eu tive um amadurecimento pessoal muito bom nessa área. Nós fomos uma família extremamente católica, né? Sempre a minha mãe nos levava para a igreja, eu sempre fui muito praticante ali dentro da igreja também, exercendo cargos, funções. E até os 16 anos, porque quando eu completei 16 anos, houve o divórcio dos meus pais, né? O meu pai, ele então se envolveu com uma outra pessoa, a minha mãe saiu de casa, meu pai também saiu de casa, meus irmãos ficaram em casa sozinhos, né? Na época eu tinha ido embora para entrar numa carreira de modelo na época, e aí eu acabei deixando, voltei para então ficar junto com meus irmãos e cuidar ali um pouquinho do crescimento deles. Eu com 16 e eles ainda crianças, né? Pequenos. E ali começou uma mudança de vida, porque ali eu realmente tive uma nova experiência religiosa, né? Eu acabei me envolvendo mais com o mundo, eu creio que por conta de uma revolta, né, que nasceu ali daquela situação, de não ter mais aquela família estruturada, eu acabei me envolvendo com o mundo e realmente fui fazer coisas que um jovem, um adolescente acaba se envolvendo nesse mundo que nós estamos vivendo aí. E nisso eu acabei conhecendo o que é a realidade do mundo, que hoje nós vamos até lá para resgatar pessoas daquele lugar. Então hoje eu falo que já era Deus cuidando da história, porque eu precisava sentir na pele o que era estar lá, para saber que não existe alegria verdadeira no mundo, que a alegria verdadeira é só em Jesus. Porque eu buscava uma alegria e na bebida ou nas festas, né, eu não encontrava. Mas eu fui encontrar essa alegria genuína em Jesus. Então, por isso, hoje eu amo tanto aqueles que estão lá. Eu consigo olhar para eles com amor e ir até eles, porque eu estive lá e eu sei que não há alegria nenhuma naquele lugar, um lugar de lama que nós nos envolvemos, né? E então, com 20 anos, de 20 anos aos 22, é que eu fui tendo realmente um conhecimento e um relacionamento com Deus, né? Que eu fui entender o amor de Jesus por mim, que era possível ele me amar, mesmo por onde eu tinha passado, era possível ele me amar. E eu comecei, então, a me relacionar com Deus, porque ele veio até mim, ele me buscou, né? O Senhor me resgatou. O Senhor Jesus foi lá e me tirou daquele lamaçal de pecado. E então, numa igreja batista, né? Eu me converti, conheci ao Senhor Jesus, fui discipulada pelo pastor Marcos, muito bem discipulada, diga-se de passagem, e tive essa experiência de caminhar realmente com Jesus. A minha experiência fora, né, a minha experiência secular, fora a igreja, eu fui cursar matemática e trabalhar nessa área. Fiz concurso, passei no concurso como professora estadual nessa área da matemática e comecei a atuar, né, atuei por alguns anos dentro do estado como professora e, ao mesmo tempo, eu queria me preparar também para a área ministerial, para servir melhor ao Senhor, porque desde que eu me converti, eu senti esse chamado missionário, de ganhar almas para o Senhor Jesus. Isso sempre me moveu. E em especial aqui em Rondônia, porque Rondônia eu amo demais Rondônia, é o meu estado, né? Eu estou aqui há 40 anos, nasci em 85 aqui nesse estado, então amo o estado de Rondônia e comecei então a ter essa visão missionária de levar pessoas a também querer ganhar esse estado para o Senhor Jesus. Então fui cursar simultaneamente, né, com o curso de matemática, eu fazia também teologia. Então, cursei matemática e fui trabalhar. Mas também cursei teologia e fui trabalhar. Mas trabalhar, né, dentro do ministério, trabalhar dentro da igreja. Então, assumimos um campo missionário. Por 7 anos estivemos ali, eu e meu esposo, num campo missionário.
E foi uma bênção, porque a gente passa a conhecer a realidade das pessoas lá fora, né? Depois me especializei na área de missiologia, né? Fiz uma pós-graduação em missiologia pelo Seminário do Sul, que também é um seminário batista conhecido no nosso meio, para poder entender melhor como conduzir, como gerir, como administrar pessoas para chegarmos num propósito, né? Maior, que é o alcance de vidas, que é propagar o reino de Deus aqui dentro do estado, mas é claro, sempre com uma missão bem definida, a missão de Deus, porque não é sobre nós, é sobre Deus. Então, o que Deus quer da nossa geração? Ele quer que a gente vá, não só em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas até os confins da terra. Então, eu sempre tive isso impregnado no meu coração. Nós precisamos ir avançando. E aí eu digo, estamos ladeira abaixo, porque não temos tempo a perder e não tem como parar ou recuar. Nós precisamos avançar levando o amor de Deus, né? Então, essa basicamente é a minha história. É claro, constitui família, tenho 2 filhos, André e Daniel, que são uma bênção na minha vida, mas sempre o Senhor direcionando tudo e permitindo que tudo isso somasse para que o ministério acontecesse e que a missão se expandisse. Edneia, você falou sobre o chamado, indiretamente, você não usou essa expressão, mas o chamado para a obra, mesmo você tendo consciência no teu trabalho secular, lá na matemática, professora, você não abriu mão de aperfeiçoar, de capacitar, de buscar. E hoje, eu estou fazendo essa observação porque hoje a gente se depara com alguns jovens que estão na igreja, às vezes crescem na igreja, ou aqueles que estão chegando agora, muda de vida. Muitos deles saem de vidas terríveis lá fora no mundo, mas eles têm uma dificuldade de buscar a capacitação, o conhecimento. E muitas vezes é por falta de incentivo nosso ou de oportunidade. O trabalho que você faz, eu vejo que fica muito nítido o incentivo da parte de vocês para que o jovem busque conhecimento, capacitação. Um pouco mais à frente, a gente vai até falar dos projetos, mas eu queria que você abordasse um pouquinho e desse uma palavra aos jovens da necessidade e o porquê que nós precisamos de buscar capacitação, aperfeiçoamento para essa obra, de uma maneira assim bem simples, de uma maneira que o jovem possa entender. É possível, irmão Kleuber, nós nos capacitarmos e nós precisamos, porque é muito sério a mensagem que nós levamos. Então, nós não podemos falar de qualquer coisa ou de qualquer maneira. A gente precisa se capacitar. Na minha história, funcionou. Eu conseguia conciliar a minha vida familiar, cuidar da minha família, também ter o meu emprego secular. Eu mantive esse emprego até 2014, quando eu precisei, né, pedir as contas do governo do estado ali para poder estar integral no campo missionário, mas eu sempre consegui conciliar os estudos, eu estudei, dentro da área da teologia também sempre estive me preparando, fazendo vários cursos, e conseguia trabalhar e trabalhar na igreja. Eu falo que a gente estava todo dia dentro da igreja, né? Porque sempre tinha algo a estar fazendo, a levar a igreja a viver realmente a Missio Dei, né? Viver a missão. Então é possível se preparar e é necessário, porque nós precisamos ter um embasamento daquilo que nós falamos. Nós precisamos viver a prática, né, do que nós pregamos, mas também ter uma consciência, um estudo ele é necessário, né, tanto da Bíblia, mas também cursos como agora nós oferecemos, né, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas é necessário se preparar. Eu nunca deixei de estudar, sempre estive me preparando, buscando, pesquisando para desenvolver melhor também, né, esse ministério. Atualmente estou cursando psicologia, estou aí finalizando o 8º período de psicologia, porque eu entendo que cabe dentro do ministério e não me atrapalha. Estou envolvida 100% na obra missionária, mas eu consigo ter esse tempo de estudos também porque ele é necessário, né? Então, a gente precisa estabelecer prioridades na nossa vida. Se a prioridade é o reino, o próprio Deus, que é o Senhor do tempo, ele vai possibilitar que a gente consiga fazer todas as coisas, cuidar da nossa família, que é o nosso primeiro campo missionário, está também estudando, se preparando e está caminhando com essa missão tão linda do Senhor na nossa vida. Edneia, nós temos um amigo, eu e pastor Naim, temos um amigo ali de Alta Floresta, pastor Genilton, e ele usa uma expressão, ele diz que todo cristão é um teólogo. Eu quero juntar, é claro que essa frase a gente precisa até de aprofundar numa conversa, porque
É que às vezes quando você fala assim, teólogo, a gente já pensa em uma formação, num bacharelado e alguém que tem um nível superior, mas ele diz no sentido do estudo sobre Deus que começa desde os primeiros passos, porque a Bíblia, ela é o manual de Deus, ali contém tudo que nós precisamos e quando você começa a ler ela, você já começa a se inteirar e estudar. E o pastor Naim, outro dia aqui, ele falou a respeito de chamado. E ele usou uma expressão aqui, né, pastor Naim, que é de que nós, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós todos são vocacionados e aí nós já somos chamados para a missão. E ele falou um pouquinho de missão, né, pastor Naim? Como aquela frase, né, que a gente ouve muito no Juntos na Missão, que todo cristão, ele é um missionário ou um impostor, né, frase de Spurgeon. Então a gente entende isso. E a Edneia estava falando sobre essa questão de capacitar, ela citou o pastor Marcos Wilber. Eu vejo assim que ela carrega essa gene dele, né? Ou seja, ele foi o discipulador dela e também foi o meu. E o meu projeto de vida, também parecido com o dela, é justamente capacitar pessoas para serem esses missionários que temos que ser. E a capacitação é extremamente necessária. A gente vê nos olhinhos de quem vem para o projeto Jesus Transforma pela primeira vez o medo de enfrentar o campo missionário, né? Então, se faz muito necessário. A gente vai muito mais tranquilo, confiando em Deus, claro, mas conhecendo a mensagem que nós vamos levar. Sim. Muito bem. Abre parênteses, fecha parênteses. Pastor Marcos Wilber, quando cita 2 vezes o nome de uma pessoa aqui, ele já é convidado automático aqui no podcast, pastor. Eu conheci o pastor Marcos Wilber em Pimenta Bueno, né? Mas antes de Pimenta Bueno, ele era da região de vocês. E agora ele retornou, tá lá na região novamente, de né? Jaru. Pastor Marcos Wilber, um dia a gente vai bater um papo aqui, bem gostoso aqui, assim eu espero, né? Pois é, irmã Edneia, e a missão, ela, eu diria que ela está intrinsecamente ligada, né? Ela está no nosso DNA, desde a nossa conversão, né? Sim. Por isso que o coração de um batista, Edneia, é até um momento para a gente fazer uma reflexão sobre nosso povo batista, não no Brasil, no mundo. Nós, no Brasil, aliás, nós somos frutos de missão e eu creio que a denominação batista é a denominação mais missionária que existe, acho que no planeta, né? Nós estamos Você tem alguns dados sobre isso? Eu não tenho o dado numérico agora, né? Mas sim, somos com certeza o povo mais missionário do planeta, né? Dos primeiros, tradicionalmente conhecidos, e também atualmente, né? Com certeza somos os que mais vivem a missão, enviam missionários, né? Somos uma agência missionária, né? Esse, pelo menos, é algo que está no DNA batista. Verdade. Só para quem não é batista ou não conhece, nós temos 3 campanhas básicas a nível, eu diria que não só nacional, é mundial, mas no Brasil, nacional, nós temos a campanha estadual, a nacional e a gente faz também a mundial. E essas 3 campanhas, quando a gente vai para a campanha mundial, nós trazemos o nome dos missionários nossos, batista, que está em todos os países, e alguns países perseguidos, países comunistas. Nós temos missionários nossos que morrem, de vez em quando, vítimas de ideologias, grupos de extermínio anticristão. E isso é uma marca muito relevante para nós. Sofrer por Cristo, para esses missionários, é como Paulo dizia, né? Que sofrer por Cristo é uma honra, é uma alegria poder sofrer por Cristo. E por isso que eu fiz esse parênteses aqui, porque isso é muito interessante, né, pastor Naim? A gente está em todos os lugares, né? Amém, glória a Deus por isso, né? E a gente vê crescendo o número de perseguição, mas também a gente vê despertando o número de missionários. Isso é uma coisa interessante do evangelho, né? Um despertamento. A gente vê, por exemplo, a nossa junta de missões que acompanha o Instagram ali, quantas pessoas se voluntariando para atender necessidades não só aqui, igual aconteceu lá na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, mas também pessoas se interessando em ir para missões mundiais. Mesmo com a intensa perseguição que a gente sabe que está acontecendo, principalmente em países ali do lado da África, né, onde está um extremismo muito grande. Edneia, você me falou aí há pouco que você começa a caminhada cristã, começou a se capacitar. Agora, pontapé inicial para você viver missão como você tem vivido nesses últimos tempos. Assim que me converti, fui discipulada e muito bem discipulada, eu já fui envolvido nos ministérios da igreja, né? Então, o pastor Marcos, ele sempre nos potencializou o que nós tínhamos e é o que nós tentamos agora fazer também no discipulado com outras pessoas.
E de imediato, eu já amando missões, já me envolvi como promotora de missões na igreja local. Os batistas trabalham com essas campanhas, conforme o senhor citou, e então nós temos os promotores de missões, que são missionários mobilizadores dentro das igrejas locais. E quando eu me vi estudando todo aquele conteúdo, todo aquele material por campanha, né? Quando era missões mundiais e conhecendo a vida daqueles missionários no campo, tudo que eles passavam, mas principalmente a carência do campo e a necessidade, né, dessa urgência na missão. Também missões nacionais, com todos os projetos, né? Sempre foi uma campanha de missões muito fácil de desenvolver, porque eles sempre nos enviam muito conteúdo de tantos projetos que eles desenvolvem no Brasil inteiro, né? Como eles dizem, do Oiapoque ao Chuí, estão ali impregnados, né, com projetos dentro, desde a evangelização infantil até as cracolândias e aos presídios, hospitais, escolas, nós temos projetos em todas essas áreas. Então, ver os missionários e o desafio de plantação de igreja em lugares onde ainda não havia igreja instituída, tudo isso foi me despertando, movendo meu coração, gerando uma paixão muito grande pela missão e principalmente querendo, assim, sendo essa pedrinha no sapato, querendo incomodar aquela igreja onde eu estava a também viver aquela missão daquela forma como os missionários viviam. E eu pensava, não pode ser só eles lá vivendo isso. Nós somos missionários, né? Eu aprendi essa frase muito cedo de Spurgeon, que o pastor Naim citou, ou nós somos missionários ou somos impostores, afinal somos cristãos. Então eu entendia que a igreja precisava viver plenamente a missão, né? Esse significado da igreja, quando a gente busca a raiz da palavra, que é a igreja, ela é enviada ou chamada para fora, e eu não me conformava com o para dentro, né? Então eu queria que a igreja saísse das quatro paredes e fosse, né? Então nós começamos alguns projetos de evangelização dentro da nossa cidade local. Eu fui conhecer mesmo a fundo essa camisetinha amarela ou Jesus Transforma em uma ação desenvolvida por Missões Nacionais, uma ação a nível nacional do Jesus Transforma, que foi aqui em Rondônia, em 2010, né? Em 2010, eles vieram, fizeram essa ação, houve inscrição para pessoas do Brasil inteiro. Tivemos uma base aqui próxima a nós, né? Aqui em Pimenta, e também lá em Porto Velho. Então, simultaneamente, essas ações aconteciam e ali eu conheci, porque dura 15 dias, né? A ação a nível nacional, ela dura ali 15 dias de evangelização discipuladora. Eu pude conhecer essa camiseta, vestir essa camiseta e me apaixonar por essa ferramenta que hoje é um movimento da Junta de Missões Nacionais, né? Hoje eles disponibilizam para as igrejas utilizarem por onde passarem, né? Não só em uma ação esporádica, mas que seja um movimento dentro da própria igreja. E aí eu vim conhecer o Jesus Transforma e eu me perguntava na época, por que nós não podemos, como igreja local, fazer isso com mais frequência, com constância? E aí aprendi ali, né, algumas metodologias, algumas coisas a gente precisou adaptar para a realidade de igreja local, né? Por exemplo, não dava para fazer 15 dias com a igreja local, mas dava para a gente sair durante um final de semana, ou pelo menos um domingo, vamos de casa em casa, apresentar o evangelho, deixar um evangelho de João, oferecer um estudo bíblico, né? E depois voltar nessa casa para fazer um estudo bíblico. Isso é a ação Jesus Transforma. É um movimento simples de evangelização que qualquer cristão consegue fazer, porque é acessível, né? É algo que precisa ser natural do cristão, por onde ele passar, ele precisa viver. Então foi assim que eu conheci. E aí, é claro, eu sempre fui uma pesquisadora. Então eu fui pesquisar esse conteúdo, esse material, essa ferramenta, para a gente poder, então, estar trazendo para a nossa realidade, para o nosso contexto, né? E estar desenvolvendo isso melhor para caber aqui dentro do estado de Rondônia. E aí começamos, né? Vale do Anari, começamos a ir para outras cidades, zona rural, desenvolver onde as igrejas convidavam, a gente levava um grupo pequeno para começar uma ação Jesus Transforma. O Jesus Transforma, Cleuber, a nível nacional, no ano passado, nós completamos 50 anos. São meio século. Meio século de uma ferramenta funcionando, e se ela dura tanto tempo é porque é boa, é um bom movimento, né? Começamos aí em 74 na Transamazônica, com um grupo de 102 pessoas, 102 voluntários que vieram para a Transamazônica para levar o evangelho em um lugar onde ainda não tinha, porque esse é o propósito do Jesus Transforma.
encontrar pessoas que ainda não conhecem o evangelho do reino, o evangelho que leva a pessoa a conhecer a graça de Deus, né? E então, eles começaram isso há 50 anos e isso vem perdurando dentro da igreja. E nós podemos dar continuidade porque é um movimento funcional, né? Meio século, a minha idade, quando eu estava nascendo, o Jesus Transforma estava nascendo também. Nós falávamos que ele começou, inicial tinha um objetivo, e hoje não é uma unanimidade em todos os lugares, é claro, como era no início, a nível nacional. E você, eu diria que você é uma líder desse projeto aqui no nosso estado. Inclusive, última vez que o pastor Naim passou por aqui, ele estava indo para uma formação de pessoas que foi formado dentro de um dos projetos de vocês. E o Naim vai abordar e vai falar um pouquinho aqui também, mas eu gostaria que a gente entrasse um pouquinho nesse tema também, para você falar do projeto, né? Qual é a visão de vocês no futuro, quando começou esse projeto e quantas turmas vocês já formaram, como é que funciona ali, né? Passar alguma informação para o nosso povo, que às vezes tem interesse em saber, ou até de capacitar ali dentro do projeto. Muito bem. Então, irmão Kleuber, dentro do Juntos na Missão, foram várias ramificações, vários braços que foram surgindo, ou seja, necessidades, né? Quando nasce o Jesus Transforma, há 15 anos atrás, como eu disse, em 2010, a gente conheceu o projeto e começamos a desenvolver nas nossas igrejas e cidades locais, e a partir daí, como começamos a reunir pessoas, voluntários, missionários para estar levando o evangelho através do Jesus Transforma, a gente começou a sentir uma necessidade de capacitar melhor esses missionários. Porque, como o pastor Naim disse, muitas vezes eles chegam amedrontados, sem muita experiência na área, e se perguntando: o que eu vou fazer aqui? Como fazer? Então, eu comecei a orar e pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso entender como a gente vai ajudar essa meninada, não só a meninada, porque no Convocação, que é o nome do projeto que nasceu então, é um programa de formação de liderança, né, dentro do Juntos na Missão. A gente tem de juniores de 15 anos, adolescentes de 15 anos, até idosos de 65, nós chegamos, né, abordamos aí todo um grupo que quer viver missão. Qualquer pessoa que tem um chamado, uma vocação e quer viver a missão, o Convocação ele está aberto para preparar essa pessoa um pouco mais para desenvolver, né, a sua fé e a sua missão, a sua vocação e o seu chamado. Então, nasce o Convocação, né? Começamos a pesquisar algumas escolas missionárias, alguns lugares de treinamento e adaptar aqui para a realidade de Rondônia como que nós podemos ajudar esses vocacionados. Muitas vezes o vocacionado ele está dentro da igreja, mas ele ainda não se despertou para a sua vocação. Talvez ele está servindo em uma área, mas ele poderia, né, servir ainda mais dentro da missão. Talvez ele tenha até um chamado para ser um missionário plantador de igreja, por exemplo. E a gente precisava capacitar, né, esses vocacionados. Então, nasce o Convocação com esse intuito de preparar o obreiro. Nós vamos agora para o 3º ano de formação. A 3ª turma está, inclusive, com as inscrições abertas agora. Depois o pastor Naim vai falar sobre isso. Mas nós já formamos, então, 2 turmas. Dessas 2 turmas, são vocacionados formados para trabalhar na sua igreja local, porque eles são preparados para isso, para também ser mobilizador missionário dentro da igreja, mas também são aqueles chamados para fora, para ir plantar uma igreja, como está acontecendo agora em Novo Horizonte, em uma cidade onde não havia ainda um trabalho batista da nossa denominação. E agora nós temos lá 3 obreiros dedicando a sua vida, deixaram tudo, né? Ou como nós cristãos falamos, nós não temos nada e vamos passar a ter tudo no campo, né? Então eles foram servir e se dedicar integralmente ao ministério após passar pelo Convocação, que é esse programa de formação de liderança, né? Esse Convocação, ele é estadual, é só local? Aqui é só nosso? Só nosso. Não tem isso a nível nacional? Não tem. E ele nasceu no coração seu? Isso. Você escreveu o projeto? Escreveu o projeto. Fez o projeto e ele inicia, você falou que desde 2010 já vem se envolvendo, mas ele começa a ser executado no ano de... O Jesus Transforma, desde 2010, a gente vem desenvolvendo dentro, né? O Convocação fez 2 anos agora e vamos entrar no 3º ano agora com a 3ª turma. Tá junto aqui, pastor Naim, desde o início? Estamos juntos. Da outra vez que eu estive aqui, Kleuber, eu falei da resposta de oração que eu tive. O que eu vejo no Convocação? A facilidade de você ter como capacitar líderes
próximos a você. Porque, por exemplo, a Edneia disse que fez uma pós-graduação em missiologia, né? Então, para a gente conseguir, por exemplo, pegar uma turma igual a gente pegou a turma da Juba Sudeste, que atendeu o apelo que foi feito, quem gostaria de estar no campo, quem gostaria de pregar o evangelho, ser líder na sua igreja, foram quase 60 jovens. E aí eu me deparei com a pergunta, e agora? Porque não existe instituição e meio de fazer isso. E Deus respondeu a minha oração através desse convocação, desse grupo, que está trabalhando de uma forma muito prática. Nós temos pastores capacitados que podem dar uma matéria da missiologia. Nós temos missionários que estão atuando, né, como o pastor Emerson, que trabalha com indígenas, pode falar da questão cultural dentro de uma tribo indígena, de missões transculturais. Então, a praticidade de ter próximo a nós um curso de 1 ano que a pessoa vai ser preparada para poder fazer missões no seu contexto de vida, ou entender que Deus quer ela no campo, além do seu contexto de vida também. Praticidade, facilidade para todos nós que estamos aqui no estado, para poder conseguir formar liderança nas nossas igrejas. Legal. E aí vocês formaram agora uma turma de quantos? Foi essa agora? Foram 41 vocacionados que se formaram. Uhum. Então tá. Sobre a grade curricular e o tempo, o prazo, Edneia, é quanto tempo? Na área de formação missionária, irmão, nós trabalhamos durante 8 meses. A gente começa ali no mês de fevereiro, né? E vamos até setembro, outubro. Então, a gente vai encaixando um cronograma possível dentro da denominação. Esses encontros, eles são encontros presenciais, são 6 encontros presenciais dentro desse período. E dura de sexta-noite até domingo, no meio do dia. Então, é possível e é acessível. Como o pastor Naim disse, a gente precisava facilitar para o vocacionado, porque a maioria deles não consegue tirar o tempo integral para se deslocar daqui para um outro estado, para estar fazendo um curso, né? Primeiro envolve o tempo e também a questão financeira, né? Então, a gente também quis fazer algo que fosse acessível para qualquer vocacionado se preparar. E aí, então, esses encontros presenciais, o aluno ele vai ali ser edificado através da vida de vários professores, pastores, líderes dentro da denominação, cada um com a sua especialidade, que vai lá oferecer o que ele tem de melhor dentro de uma disciplina. Então, na formação missionária, a gente vai trabalhar desde a antropologia, cosmovisão cristã, até as práticas e estratégias missionárias. Como vive um missionário no campo, né? Nós vamos trabalhar questões que são necessárias no dia a dia do missionário. A nossa grade, ela conta com 14 disciplinas. Então, nós distribuímos essas 14 disciplinas dentro desse cronograma de aulas, né? E o aluno ele vai sendo preparado através de módulos, livros, estudos. Mas o principal, que é a prática, são as atividades práticas desenvolvidas nas suas igrejas locais. Porque o encontro presencial, ele passa muito rápido. Então, qual o nosso foco? Que ele volte para casa com várias atividades, vamos dizer tarefas, que ele vai precisar desenvolver com a sua igreja local. Então, ele vai ser supervisionado pelo seu pastor, que o enviou como representando aqui a igreja, e ele vai desenvolver a pregação, o estudo bíblico, o ensino, a evangelização, o discipulado. Ele vai ser levado pelas disciplinas e pelo cronograma do curso a se desenvolver, né? Ele vai aprender a buscar conhecimento, a estudar a Bíblia. Nós temos vários conteúdos. A história do cristianismo é uma das nossas disciplinas, que ele vai sendo movido, né, a perceber que é possível estudar mais, buscar mais e fazer mais, e ir além, né? Então, essa grade ela foi pensada minuciosamente para atender um contexto, né? Um contexto missionário. E aí nós contamos com a colaboração, né? Porque todos os professores, eles são colaboradores voluntários. São pessoas que dedicam realmente o seu tempo aos estudos, ao preparo, e a estar enriquecendo, assim, a vida desse vocacionado, oferecendo a sua área de domínio dentro do ministério, né? Então, tem sido uma bênção por isso. Que legal. Eu vou colocar aqui para quem está assistindo o programa, o Instagram, as redes sociais desse programa, né? O Juntos na Missão, o Convocação. Convocação. E você vai ver, você vai acompanhar um pouquinho. Eu até acompanhei, Edneia, fazendo um momento aqui mais cômico.
Mas você postou ontem, eu tava assistindo lá, que você postou lá um videozinho, uma brincadeira, né? Você vai conhecer agora um missionário, o que fazem, o que come, onde dorme e tal. E eu me lembrei, eu assistindo aquele videozinho, eu me lembrei de Jesus, quando ele fez aquele convite, vocês querem me seguir? Eu não tenho onde ficar não, onde reclinar a cabeça não. As raposas têm os seus covis, né? Eu não tenho. E eu achei muito interessante, eu me lembrei, porque hoje, no século que nós vivemos, né, tanta tecnologia, como evoluiu as coisas, vou até fazer menção disso, porque o Jesus Transforma, através desse projeto, Convocação, esteve aqui conosco em Rolim de Moura no final de semana. E a gente eu não consegui contar a quantidade. Eu cheguei até uns 80 ali, depois eu já não consegui mais. Mas vocês estavam em quantos aqui? De você fora, lembra? 100 missionários de 100 fora, missionários. né? Uhum. E eu queria fazer menção disso por causa disso, porque tinha o conforto, o cuidado, uma igreja que foi anfitriã na pessoa do pastor Ricardo. Eu gostei muito da gratidão no coração de vocês pelo apoio, a logística, a instalação. E tudo dormindo no ar-condicionado, restaurante 5 estrelas, né? Então, o missionário não tem aquela vida tão difícil em alguns lugares como era no passado. Mas nem sempre é assim, né, Nem sempre. Eu sei que tem os desafios, mas muito longe de ser Muito como longe, era no irmão, passado. muito longe. Muito longe de ser no passado. Então, eu achei muito interessante. E o trabalho prestado, gente, se você não conhece, antes até de você fazer uma crítica, uma avaliação, até mesmo você que é cristão, porque às vezes nós nos encontramos, Edné, deparamos com pessoas que dizem que têm Jesus no coração, são cristão, mas eles conseguem achar uma forma de desmotivar, de criticar e tentar destruir um projeto só porque talvez não seja aquilo que eles queriam que fosse no molde ou no modelo deles. E isso é muito ruim para o nosso povo cristão. Então, antes de qualquer coisa, se você quiser conhecer, vai na rede social, vai ficar no final do programa aqui, nós vamos deixar o contato e as redes sociais aqui também, né? Mas o contato, o telefone, porque talvez você é um jovem batista do estado aí e quer participar de um treinamento, de um curso como esse, e a Edné, ela pode até falar aqui, porque tem novidade dentro desse assunto e da formação de novos, tem algumas novidades. O pastor Naim aqui também pode falar sobre isso, porque o pastor Naim vai estar diretamente ligado aqui, né, Edné? É isso, né? Vou deixar aqui pro pastor Naim divulgar aí a nossa novidade, né? Fala aí, pastor Naim. Amém. É uma grande alegria a gente poder divulgar que a gente vai ter mais um polo do Convocação, ou seja, em extremos, né, assim, do nosso estado, aqui na Sudeste vai ter agora o nosso polo do Convocação, Cleuber. Já está abertas as inscrições, já tem várias pessoas inscritas e estamos organizando tudo para que tenhamos uma grande turma aqui na Sudeste. Estamos conversando com o pessoal do Sul, né, de toda a região aqui, para a gente ter bastantes alunos se formando nesse curso de missiologia ou convocação. Então, estão todos convidados a entrar no link, o Cleuber vai deixar aqui, nos procurar também e fazer a sua inscrição. Pastor Naim, já tem alguma informação relacionada, por exemplo, à logística local, valores, sobre isso? Vai ter alguma mudança na grade curricular e o curso vai ser voltado só para missiologia ou outra coisa? Tem essas informações? Temos o curso de teologia também, que vai estar aberto também para quem quiser fazer da nossa região aqui. O curso, ele é 110 mensal, né? É bem acessível mesmo, é só para cobrir os gastos ali final de semana. O local é o Parque Ecológico aqui, próximo a Nova Estrela, mas fica na região de Pimenta Bueno. Então, de Rolim ou de Nova Estrela a Pimenta Bueno, ali no meio tem uns quebra-molas ali e tem o Parque Ecológico, onde vai ser a sede. Nós já estivemos lá e vamos organizar tudo para funcionar ali. Na questão de mudanças, a grade curricular continua a mesma, as 14 matérias, todas dentro da necessidade do campo missionário, de quem vai ser um missionário aprender ali, né, os acontecimentos do campo. E os pastores da região, possivelmente, e outros pastores do projeto também, que já apoiam o projeto, estarão ministrando as matérias. Muito bem, pastor Naim, meu pedido aqui a você que é cristão, principalmente você que é cristão batista,
Se você, de repente, não pode participar, mas você está vendo o desafio e o incentivo da parte destes irmãos e desse grupo, desse projeto, eu desafio a você, faça um propósito de oração no seu coração para que esse projeto avance, tá bom? Irmã Edneia, sobre tudo isso que o pastor Naim acabou de falar, você como, vamos dizer assim, como a pessoa mais inteirada dentro do projeto, você tem alguma coisa a acrescentar aqui? Bom, o nosso objetivo é levar informação e realmente é capacitar obreiros, né? Como já foi falado aqui. E essa necessidade do Estado de Rondônia de ter dentro do Estado essa possibilidade de capacitação, de aprender, de fazer melhor, né? A gente vê que o Convocação ele vai propiciando isso a cada dia. Estamos ali com o primeiro polo na região de Jaru, então facilita para quem é da região norte do estado, pode vir participar, bem como quem é da região centro pode participar, porque é aberto, né? Uma escola missionária aberta a qualquer pessoa estar participando. E agora com esse polo aqui na região de Pimenta, a gente também tem essa facilidade para quem é da região centro e sul, não só da sudeste aqui, né? Estar participando, porque a ideia dessas extensões é geográfica. O estado de Rondônia é tudo muito longe. Então, a gente tentou possibilitar e facilitar para o vocacionado, para ficar mais perto, mais acessível, né? Os gastos serem menores também para eles. Então, a ideia é sempre minimizar os transtornos e facilitar para que eles cheguem mais perto de cumprir o seu propósito de vida, né? É para isso que nós trabalhamos e nos empenhamos a cada dia conjuntos na missão. Edneia, uma curiosidade minha, como que esse projeto ele é mantido? Como é que funciona para manter um projeto desse que não é baixo custo, né, irmã? É isso. Hoje, para falar de como é mantido, eu gostaria até de especificar mais algumas coisas que nós trabalhamos, né, dentro do Juntos na Missão, se o senhor me permitir. Um exemplo, nós temos um projeto de reforma de Bíblias. Você tem uma Bíblia na sua casa que está guardadinha, é a palavra de Deus e talvez tenha uma família que não tem ainda. No Jesus Transforma, a gente começou a encontrar pessoas que não tinham nenhuma porção da palavra. E a gente começou a comprar Bíblias, né, para poder distribuir. Então, surgiu no coração de uma irmã missionária neura o desejo de reformar Bíblias, aquelas que a gente já tinha em casa. Ela reforma, coloca uma capa nova, fica linda, né? E aí nasceu Semeando a Boa Palavra. Então, para fazer uma reforma de Bíblia, agora a gente precisa de material para essa reforma, né? E aí a gente vê que vai realmente aumentando essa despesa e o gasto. Tudo envolve realmente essa questão financeira. A gente conseguiu adquirir casa missionária numa comunidade ribeirinha chamada Surpresa, adquirimos uma moto missionária, adquirimos um veículo para transportar os recursos. Nasceu dentro do projeto a área social, de atendimentos sociais. Vários profissionais começaram a vir participar e queriam servir com o que eles tinham, que era a sua área profissional. E então, um dentista, o missionário William, ele desenvolveu um projeto, Salvando Sorrisos. E através desse projeto, nós compramos 2 maletas odontológicas, maletas móveis, para estar atendendo as comunidades. Então, exige também o recurso para isso e para os insumos de atendimento. Começou a chegar advogado, psicólogo, fisioterapeuta, cabeleireiro, e a gente foi se equipando, comprando esses recursos, né? E tudo isso demanda um recurso financeiro. Então, como que se mantém? Algumas pessoas perguntam isso, qual a instituição que sustenta vocês, que mantém os missionários que vão para o campo? Realmente a Igreja do Senhor, né? A Igreja do Senhor reunida em vários lugares, somos nós, né? Os irmãos, os crentes, os filhos de Deus que se reúnem, que se chamam igreja, que sustenta o projeto. Então, é um irmão que enfia a mão no bolso e fala, irmã, tá aqui, esse valor é para comprar material para o cabeleireiro atender a comunidade, tá aqui, esse valor é para ajudar o missionário que está no campo. E aí nasceu o plano de adoção missionária, que é o PAM. O PAM, ele é uma ferramenta também utilizada por várias agências missionárias, né? E nós também utilizamos essa ferramenta, que é um meio de conseguir adotantes, mantenedores. O que o adotante missionário faz? Ele vai fazer parte da missão, tanto quanto o missionário que está lá no campo, mas ele não pode ir integralmente. Então, o que ele pode fazer? Ele pode usar o recurso que Deus dá a ele, para ele investir no campo missionário, abençoando e sustentando o missionário lá no campo.
ou sustentando os recursos necessários para que a missão avance, né? Para que a gente consiga plantar igrejas onde ainda não tem. Hoje nós temos, por exemplo, uma igreja sendo plantada em uma aldeia indígena chamada Pedral. E lá hoje nós temos um missionário, que é um indígena, é um missionário, um líder autóctone, o Klinger. Ele está trabalhando lá. Ele ainda não tem o sustento, irmão Kleuber. Ele está fazendo literalmente pela fé e por amor ao reino. Ele ainda não tem um sustento missionário. Então a gente busca, né, mantenedores, busca adotantes que falam, eu quero ajudar, eu quero abençoar a vida do missionário Klinger para que ele continue lá ganhando almas e edificando e plantando essa igreja ali naquela aldeia e em tantas outras aldeias que tem perto que ainda precisam ser alcançadas. Então o meio hoje, a ferramenta hoje se chama PAN. É uma forma de todo cristão fazer parte da missão. Segurar a corda, porque alguém está descendo lá no fundo do poço, né, para buscar, para resgatar perdidos. Mas nós, como igreja, podemos ficar aqui segurando uma corda e aí sustentando em intercessão. Nós temos também um grupo de intercessores e um grupo de mantenedores. Então, pode ser uma parceria via igreja. De repente, uma igreja, né, decide abençoar. Hoje nós temos, por exemplo, uma igreja lá nos Estados Unidos que já disse que vai ser uma igreja parceira, uma igreja adotante. Ela é uma igreja de outra denominação, inclusive, não é do meio batista, mas que já disse, eu quero ser uma adotante do Juntos na Missão. Então, é possível via igreja, mas é possível também a pessoa, né? Mensalmente ela fala assim, eu quero fazer parte disso, quero contribuir. Nós temos, irmão Kleuber, adolescente que contribui com R$5 mensal. Vai fazer falta para ele? Não, não vai, né? Assim como não faz no bolso de quem contribui, porque é realmente um investimento no que é eterno, no que realmente vale a pena, né? Se você que está assistindo esse podcast, Plano de Adoção Missionária, o PAN, pode colocar nos comentários aí que eu encaminho a pergunta, né? Se você quiser fazer alguma pergunta relacionada a isso, se você quiser contribuir também, manda aí nos comentários aí e a gente coloca as informações, ou mandamos a informação até você. 2 formas ela citou aqui, bem simples para contribuir, através da contribuição mesmo de adoção missionária, do PAN, e também oração, que não vai custar mais do que o seu joelho no chão, os seus olhos fechados, e você falando com o Papai do Céu sobre esse projeto maravilhoso, projeto lindíssimo. Aliás, nós vivemos para isso, nós somos criados para a glória dele, e a nossa missão é fazer com que todos conheçam esse Jesus maravilhoso, que transformou tantas vidas, transformou a vida da Edneia, do pastor Naim, da Lídia, transformou a minha vida e quer transformar a sua vida também. Isso é maravilhoso, né, irmã Edneia? É isso. Irmã Edneia, a gente vai batendo papo aqui, o assunto vai prorrogando, tem tanta coisa pra gente conversar, mas o tempo também não espera, né? Eu quis agradecer já de antemão a você e a Lídia pela disposição. Vocês estiveram aqui final de semana. Desde antes, o pastor Naim já havia me falado de vocês, e se a gente poderia de repente bater um papo, foi até meio acordado entre eu e ele aqui, sem saber se você aceitaria o convite. Eu sei que a tua agenda não é fácil. Essa semana você saiu daqui, andou bastante, né? Sim. Você viajou por aí tudo, vocês estavam ali em Primavera. Aliás, como é que tá a Primavera? Até para prestar uma informação aqui. Primavera nasceu o Trabalho Batista lá no ano passado. Há um ano atrás, 2 missionárias deixaram tudo e foram plantar uma igreja lá. Realmente plantaram essa igreja batista ali naquele lugar. E agora, atualmente, elas já vão estar indo para outros campos. E nós temos agora uma família missionária, a família do missionário Tatil, né? Nós chamamos de Tatil, irmão Elismar, que estará se deslocando para lá, vai assumir aquele trabalho, porque agora já está numa parte de consolidação de igreja. Então, ele, como família pastoral, vai ter um cuidado, né, um olhar também para esse momento mais necessário, mais amplo. E essa é a mudança atual, né, para aquele contexto de Primavera. Novo Horizonte está nascendo agora, esse trabalho, né, os missionários acabaram de chegar ali. Então, começa do zero a plantação de igreja. Começa como? Através de relacionamento intencional, que daqui a pouquinho vira um relacionamento discipulador, são estudos bíblicos sendo realizados e vidas vão se agregando, né? O nosso negócio é gente. Então, o que é a plantação de uma igreja? É construção, irmão Kleuber? Não. É uma construção mais de vidas, né? É uma construção espiritual. Nós reunimos pessoas. E quando aí sim temos pessoas reunidas,
no nome do Senhor Jesus, ali temos uma igreja plantada. Aí essas pessoas, né, vão ver a necessidade de uma construção, de uma edificação, e a coisa vai acontecendo naturalmente, né? Amém. Isso é muito legal. Pastor Naim, você é meu host aqui, mas você não fez nenhuma pergunta para a irmã Edneia ainda. Eu vou chamar o pastor Naim também, por esse motivo, né? Que aí você vai fazer um monte de pergunta difícil para ela. Faz umas perguntas para ela em grego, hebraico. Boa. Daí ela vai ter dificuldade. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta que vai ajudar até, assim, a esclarecer um pouco algumas dúvidas, algumas conversinhas que surgem por aí, né? Assim, qual a postura de todo esse movimento em relação à convenção, a Cobaro? Eu acho que é uma coisa importante a gente esclarecer para os nossos pastores, para nossas lideranças, que a gente quer estar muito envolvido com toda a nossa denominação, e eu acho muito bom a gente falar sobre isso. Muito bom, pastor. Eu brinco com eles, né, quando há esses questionamentos, que eu sou batista, assim, desde a raiz, né? Eu me converti dentro de uma igreja batista, amo a denominação e sempre fui uma grande defensora da estrutura batista. É uma estrutura muito funcional, né? E como eu disse lá no início, nós temos um DNA missionário. Então, a gente vê as organizações que lidam com crianças, juniores, mulheres, homens, são chamadas organizações missionárias, né? Eu estive à frente da União Feminina do Estado de Rondônia por 5 anos. Dentro da associação também por 5 anos. E a gente sempre esteve ligado à denominação, né? Ocupando funções, cargos e caminhando junto com a denominação. E dentro dessa área missionária, né, desenvolvendo essa visão missionária dentro da denominação, é muito fácil, porque nós já temos as ferramentas, temos uma estrutura que possibilita isso, né? Dentro da igreja nós temos os Amigos de Missões, que é uma estrutura, uma ferramenta de evangelização discipuladora de crianças. Então é muito fácil trabalhar dentro da denominação da Convenção Batista, com o Juntos na Missão, com o Jesus Transforma, com o Convocação, que é essa área de formação. E aí a gente trabalha com a visão de igreja multiplicadora, irmão Kleuber, que é a nossa visão oficial da Convenção Batista Brasileira, né? Dentro dessa visão da oração, da evangelização discipuladora, da compaixão e graça, plantação de igreja e formação de líderes, a gente veio desenvolvendo essas ferramentas. Então, nós tentamos não perder o DNA missionário e o DNA denominacional. Então, a gente vem caminhando, né, numa cartilha, vamos dizer assim, denominacional batista, porque somos batistas aqui dentro do estado, somos os batistas de Rondônia. Por cada igreja que a gente passa, a gente deixa isso bem claro, né? Quem são vocês? Nós somos os batistas de Rondônia, que estão desenvolvendo o ministério missionário, que estão sendo ferramenta para as igrejas locais. Hoje é isso que nós somos, um movimento missionário dentro do estado, que chega onde há uma necessidade. Nós chegamos onde há uma carência, né? E nós vamos lá, representando a nossa convenção, representando a nossa denominação, né? Sem precisar, é claro, de um cargo oficial para fazer ou deixar de fazer, porque eu entendo que o cristão ele não precisa de cargo para exercer a missão, afinal a missão é sua obrigação, né? Ou nós fazemos ou não somos cristãos nem missionários, mas nós vamos caminhando, avançando, né? Nós não queremos recuar. E é claro, facilitando para a convenção, onde há necessidade de uma plantação de igreja. A gente vai lá e começa o trabalho, né? A convenção, ela tá ali com uma porta aberta para entrar e para dar continuidade, para desenvolver projetos, para desenvolver trabalho. E a gente tenta trabalhar, né, caminhando, sem ferir nenhum princípio ético dentro da denominação, mas principalmente, né, obedecendo a palavra de Deus, de pregar o evangelho a toda criatura, né? Até que ele venha. Essa é a nossa missão e o nosso foco é só esse, irmão Kleuber. Continuar ouvindo a voz de Deus e obedecendo, porque a gente precisa cumprir essa vontade do Senhor, sem ferir, é claro, nenhuma questão ética, sempre sujeitos à autoridade, né, denominacional também. E tanto é que para desenvolver um projeto, o irmão esteve aqui no final de semana, o nosso contato é com o pastor da igreja local. Então, o pastor ele tem autonomia, né, se ele quer ou não receber esse projeto. Se ele quer enviar um vocacionado para se preparar no convocação, o pastor da Igreja Batista tem essa autonomia, né, de decidir, não, eu quero, não quero. O pastor Naim foi e fez o curso para ver como era. Eu costumo brincar que só quem participa é que realmente entende o que é o Juntos na Missão
e vai realmente querer, né, fazer parte disso. Quem está lá de fora só observando não consegue sentir, não consegue entender muito bem como é o trabalho, né? Mas é puramente o que está na Bíblia, né? O que o que o Senhor está nos colocando ali na palavra de Deus. É o que a gente vai viver sem medo de errar, né? Ô Cleber, eu posso fazer um... Antes de você falar, eu vou fazer só um comentário de uma visão que eu tenho. Tá. Para quem não conhece a denominação batista ela não é uma igreja de ontem, ela é uma igreja de séculos. E a igreja batista, ela tem um estatuto, ela é organizada, ela tem... cada igreja, por exemplo, tem o seu regimento interno, né? E uma das coisas que está lá no nosso estatuto, e isso é a nível geral, é que a Igreja Batista ela é livre, democrática, e aí, muitas das vezes, quando nós vamos fazer um trabalho livre, independente, porque nós somos livres para fazer isso, às vezes a gente encontra muitas barreiras, mas não deveria encontrar. E a crítica, quando ela vem do nosso próprio meio contra um trabalho que a igreja tem autonomia para fazer, porque está ali, que nós podemos votar na nossa assembleia, as nossas ações e tal. Se a gente faz um trabalho na região, na Zona da Mata, na AIBA Sudeste, né? Ou lá na Associação Centro, se ela tem um propósito, um projeto, vai abençoar de uma maneira ou outra a Convenção do Estado, a Convenção Brasileira, e vai agregar, vai trazer pessoas. Então, às vezes, algumas pessoas talvez não entendem, até porque não entende também o básico, que é o nosso estatuto, que nos dá essa liberdade para essas ações, né? Sim. Isso é muito interessante. Desculpa aí a cortada. Eu ia pedir para você, para mim, falar diretamente aos pastores da nossa região aqui, um apelo mesmo assim, né? Você que é pastor, é liderança da nossa convenção, nós queremos que você conheça o projeto. Mande lá o seu vocacionado, venha enquanto o projeto estiver acontecendo aí durante o ano de 2026, ver o que Deus está fazendo, né? E às vezes a gente recebe alguma palavra de alguém e cria uma opinião e muitas vezes não conhecemos. Então eu desafio você, venha conhecer e ver como nós estamos trabalhando, né? Toda a nossa liderança da Cobaro, pastores de todas as associações, venham nos conhecer, conhecer o projeto, ver a nossa turma que já está formada e ver os novos que estão formando também. Participe de um Jesus Transforma, faça como eu. Eu ouvi alguma coisa sobre o projeto e o que eu fiz? Eu decidi, eu vou ir sondar, vou espiar a terra para ver se é boa, né? E conforme hoje os pastores veem, nós estamos aqui com a nossa igreja avivada, empenhada, e muitos irmãos da nossa igreja hoje, missionários, alguns até se despontaram para ir para o campo, e isso é bênção. Então venha conhecer esse projeto conosco, nós vamos estar atuantes aqui e você vai ter a oportunidade de conhecer. Amém. Amém. Que legal, né? Edneia, tá chegando no final do nosso programa. Vou deixar você fazer as considerações finais. Depois, Lídia, você tem muita consideração final para poder fazer. Vou passar. Lídia, muito obrigado, tá, Lídia, também por você estar junto aí com a irmã Edneia. A Lídia já tá andando com você há algum tempo já, né? Há algum tempo. Faz parte do... 7 anos, né, de caminhada aí, aproximadamente, de ministério, né? Éramos da mesma igreja e ela continua aí envolvida na missão. Agora é uma das missionárias que vão estar indo a campo, né? A Lídia agora tá aí, vou entregar a idade dela, irmão Cleober. A Lídia, ela teve um chamado missionário na juventude, não atendeu na época, não teve essas possibilidades que nós temos hoje, né? E agora, por fim, fez a convocação, despertou o seu chamado, vou deixar sem entregar a idade. Despertou o seu chamado e ela questionou, né? Mas será que não é tarde? Não, não é tarde. Você que tem um chamado missionário, né? Nós temos aí alguns... No ano passado tivemos um idoso, esse ano tivemos 2 ou 3 idosos, né? Que fizeram com o chamado missionário e que estão sendo missionários, assim, super atuantes. E ela agora está literalmente deixando sua terra, sua parentela e indo para um campo missionário que ela mal conhece,
conhece de ouvir falar, né, está indo para vivenciar ali esse chamado e obedecer a uma ordem, né? Nós que estamos no campo missionário, o missionário William, ele sempre usa essa frase: nós não somos corajosos, nós somos obedientes. Corajoso é quem não vai, é quem desobedece. Corajoso é os desobedientes, Isso. né, Edneia? Mas lá, para onde a Lídia tá indo, eles já sabem que ela vai falar? Já sabe. Então você já pode entregar, dar essa notícia aí. Ela já. vai saindo para Palmares, é um distrito, isso, Palmares. Palmares é um distrito de Theobroma, próximo a Jaru, né? Ela estará indo também juntamente com a missionária Duda, também formada no Convocação, entendeu o chamado missionário, né? E agora está deixando tudo também, ou o nada que nós temos, para ir viver realmente a missão do campo missionário integral, né? Vai dedicar a vida integralmente ali para o campo missionário, para o Senhor. Você que é Igreja Batista, eu sei porque eu sou batista e eu não conhecia o programa Jesus Transforma, que é feito aqui através desse projeto do Juntos na Missão, e quer receber o Jesus Transforma. Tem como eles entrar em contato com vocês? Como é que ele faz para falar com vocês? É só entrar em contato direto. Nós já estamos com o calendário pronto. Nesse final de semana nós vamos estar fazendo o lançamento do nosso calendário 2026. Nossa mídia vai estar fazendo isso. E lá já conta a agenda aberta para Jesus Transforma durante o ano. Normalmente nós fazemos entre 3 e 4 ações simultâneas, né? Durante o ano. A agenda está aberta para igrejas que queiram se inscrever, se cadastrar, para então, né, a gente se organizar para estar indo, levando voluntários do estado inteiro a participar de uma ação ali, juntamente com a igreja local. Gente, eu conheci esse programa há alguns anos atrás, há 14 anos atrás, quando eu fui no Rio, num congresso, lá na PIB de Tijuca, e aí eu tive a oportunidade de conhecer. Porém, lá é feito diferente. Como que foi gostoso esse programa que a igreja, a PIB de Rolim de Moura, recebeu nesse final de semana. Porque as equipes, elas foram para os bairros, inclusive a Cidade Alta foi um bairro, vamos dizer assim, escolhido para que o Jesus Transforme, a missão estivesse ali, e foram muitas visitas, muito atendimento, mas também na igreja local ficou uma equipe para dar apoio. Eu fiquei na igreja para dar apoio ali, aliás, eu fiquei trabalhando no trabalho, fazendo a parte do trabalho social em uma área, e ali na igreja tinha uma equipe de médicos, ali tinha cardiologista, neurologista, dentista, nós estivemos cabeleireiro também em Novo Horizonte, a gente estava simultâneo trabalhando com Novo Horizonte, e aí lá em Novo Horizonte quem foi? Foi o pastor Naim, com uma equipe. Vocês foram de ônibus? Quantas pessoas foram para lá? Ônibus pastor? E 4 carros acompanhando. Você lembra dos números em Novo Horizonte? Aproximadamente 50 pessoas lá. E às vezes as pessoas acham assim que o trabalho que vocês fazem, ou que a missão faz, é só Bíblia nas pessoas, né? Tem muita gente que fala assim, vocês vão só para levar a Bíblia, levar a palavra, mas não é. Vocês vão preparados, se for preciso de levar alimento, vocês levam, tratamento psicológico, aliás, tinha, né? Nutricionista, psicólogos, fora o cardiologista, neurologista que eu já citei, optometrista, né, os exames de vista. Isso. E é um trabalho social também. E todo lugar que vocês vão é assim, Edneia? Vocês fazem essa... Aqui, ó, já chegou o relatório aqui. Eu faço questão de falar o relatório porque muita gente não esteve conosco e isso vai chegando a outros lugares, porque o YouTube assim vai levando. De repente você é um batista, e eu sei, porque tem alguns lá do Paraná que já falaram comigo aqui, mandaram a mensagem, ou de outro estado, só para você ver o trabalho, como é feito. Nós fizemos em Rolim de Moura. A PA 08 teve glicemia, alguns exames de glicemia, cardiologista atendeu algumas pessoas também, optometrista, nutricionista, mas o mais importante, fora o social, que eu gostaria de frisar, é que tivemos só em Rolim de Moura 214 famílias assistidas, visitadas, fora aquelas que foram em Novo Horizonte, que eu vou falar já já. Estudos bíblicos foram 69 marcados, estudo bíblico, que a igreja local agora vai acompanhar esse estudo bíblico. Conversões foram 40 pessoas que manifestaram a vontade de mudar de vida. Entre elas, nós acompanhamos um exemplo, um testemunho de uma pessoa que está no crack, na droga, e já estamos com 4 ou 5 dias
que a pessoa tomou a decisão, ela está sendo assistida, levaram para uma equipe de apoio e o pastor Naim está acompanhando essa pessoa e vai ser mais uma pessoa liberta do mundo dos vícios e vai estar liberta no nome de Jesus, porque ele não volta mais. Amém. Então, entre tantas outras pessoas também em situações também parecidas. 7 pessoas que já foram cristãs reconciliaram. Muitas Bíblias entregues em algumas casas que não tinham Bíblias. Novo Horizonte, 135 famílias. Se você somar 135 famílias com mais 214 que nós falamos, nós temos aí 300 e tantas pessoas, quase 350, né? 349 pessoas que foram assistidas nesses 2 dias. Talvez você fale assim, mas é tão pouco. Isso, para mim, é uma quantidade enorme. Por um grupo de pessoas, de 100 pessoas mais ou menos, e até 314 pessoas, você imagina se todo cristão tivesse a iniciativa de cuidar de 3 pessoas, ou ir até 3 pessoas. Quantas pessoas, como que estaria o nosso Brasil? Como que seria diferente, né? Nós somos um mundo aí que se fala de milhões de cristãos, a gente vê tanta miséria, tanta pobreza. As pessoas continuam caindo na sarjeta, nas calçadas, o alcoolismo vem aumentando, o vício nas drogas continua aumentando, e nós, às vezes, estamos como que com olhos tapados, né, irmã Dinéia, para essa realidade. Isso mesmo. Muito bem, agora sim. Agora a gente já pode encerrar. Irmã Dinéia, suas considerações finais, mais uma vez agora, para fazer o fechamento mesmo. Sim, irmão Kleber, foi uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus já está fazendo. Deus está trabalhando o tempo todo ao nosso redor e nos convidando, nos chamando a fazer parte disso, a trabalhar com Ele, né, naquilo que Ele já está fazendo. E é esse o propósito do Juntos na Missão. Ver onde Deus está agindo, ir lá e só se juntar a Ele, só fazer parte, para nós é um privilégio, né? Então, louvado seja Deus por esse programa, pela sua vida, pela vida de cada um que está aqui, que nos assiste também, que nós possamos juntos completar a missão que o Senhor tem nos deixado, né? Qualquer dúvida, acessem o site, temos desenvolvido um site, o Juntos na Missão. Lá dentro tem PAN, tem inscrições para convocação, inscrições para congressos, para conferências missionárias, tudo dentro do site, um site acessível, e lá você consegue tirar todas as suas dúvidas também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pastor Naim Lemos. Bom, primeiro é uma alegria muito grande retornar ao Embaixada Cast e agora retornar com a nossa diretora, né, aqui a Edneia, junto com a Lídia, e poder dizer, Cleuber, que isso é um momento especial porque é oficial para nós a oportunidade de divulgar e dizer para os pastores, temos uma ferramenta agora disponível para a capacitação dos nossos jovens aqui na região. Então, eu vejo que é uma publicação, né, assim, em massa daquilo que Deus está fazendo e permitindo vir para a nossa região. Então, é uma oportunidade única que nós temos e maravilhosa. Eu quero agradecer você e a sua equipe aí por nos receber aqui também. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu fico agradecido. Eu acredito que é a nossa missão. Deus vai escolhendo algumas pessoas e vai abrindo portas. Para ser bem sincero, pastor Naim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, a não ser a certeza e a convicção de que aquele que chamou e que vai preparando tudo. Amém. É a única certeza que nós temos, né? Nós fizemos uma manobra aqui, trocamos as irmãs de lugar aqui, porque eu só tenho 3 microfones hoje. Irmã Lídia, você não podia sair daqui sem falar hoje, irmã Lídia. Minha bela voz, né, Cleuber? Não, só O pessoal do Juntos na Missão já está muito acostumado com minha voz. A Lídia gritou demais no final de semana. Sim, sim. Eu quero deixar aqui a gratidão, não só minha, mas de todos Juntos na Missão, por você estar abrindo essa porta, né, para que nós pudéssemos falar sobre esse projeto que tem, né, nos despertado primeiramente, tem nos deixado aí mais firme em nossa missão, tem nos ensinado muito. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe esse programa, a Igreja de Rolim de Moura, que através dela nós estamos aqui nesse município maravilhoso. Deixa aqui a gratidão de todos juntos na missão. Muito bem, eu que agradeço. Gente, eu vou fazer um ato simbólico aqui, mas eu vesti o boné do Juntos na Missão, pastor. Vou terminar o meu programa de boné do Juntos da Missão. Glória aqui. a Deus. Nós estamos precisando de mais pessoas. Batista do nosso estado de Rondônia.
Faça como nós aqui em Rolim de Moura, né? Vista o boné do Juntos da Missão. Deus abençoe. Vamos. Amém. Muito bem. Foi muito bom, Cleuber. Cara, foi bênção demais.